Se ninguém sabe nem o dia e nem a hora da segunda vinda de Cristo, como a gente deve viver? No estudo de hoje, nós vamos analisar o ensino de Jesus sobre a sua volta e entender que o verdadeiro preparo não está em cálculos sobre o futuro, mas está em uma vida desperta, vigilante e pronta para encontrar o Senhor. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que bom estarmos juntos nesta semana e aqui no programa Escola Bíblica, estudando a revista Esperança, eventos finais. E durante essa semana analisaremos, começamos ontem, o que Jesus falou sobre o fim. E é interessante as palavras de Jesus, a gente estar atento a frases, porque você sabe que às vezes a gente é seletivo, né? Sabe, a gente seleciona um tema que nos chama atenção sobre o fim e a gente foca naquele tema. Só que a gente esquece dos outros alertas, sinais que Jesus apresentou. Jesus, como nós mencionamos ontem, não estava preocupado em, desenvolver um espírito sensacionalista, apocalíptico, mas Jesus está querendo dizer assim, cuide da sua vida, esteja atento, viva uma vida de olhar para o outro, de olhar para o próximo, fazer a diferença através da evangelização, e a evangelização se dá através dos seus atos, de como você trata o próximo, e assim você estará se preparando para encontrar comigo. Pediu já a sua revista Esperança? Já fiquei aqui empolgado, né? Já para querer estudar o tema, mas quero te motivar aqui, ó. Temas que ainda a gente vai abordar um pouquinho no final da nossa temporada aqui, as 7 últimas pragas, sinal da besta, as bestas e Apocalipse 13. Então quero te convidar para pedir a sua revista Esperança. Eu estou aqui, né, folheando aqui, meu diretor, mostra aqui, pastor, mostra, porque realmente você tem muitos temas, ó, o anticristo e o engano final. Dá uma olhadinha aqui. Então você tem temas que nós ainda vamos apresentar, mas você tem aqui alertas, orientações. E lembra, né, a revista ela é simplesmente um guia, né, um material para a gente sistematizar aquilo que a palavra de Deus apresenta, tá? Mensagem para o WhatsApp. Quer pedir pelo WhatsApp? Está aqui, ó. Está aparecendo aqui, ó. É o 12982444449. 12982444449, tá bom? Aí você vai receber o link, você mesmo preenche, vai receber na sua casa a revista sem nenhum custo. Agora, se você quiser ligar até 10h30 da noite, nossa equipe está aí, você sabe, para te atender. É o 0 operadora 12 ou 012, né? Não sei como é que você digita aí quando você está fora da sua área, 012 21 27 31 21. Tá? Se a operadora vai automático, é só 012 21 27 31 21. Se não, é 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá bom? Peça, vai ser uma alegria poder enviar para você estudar a palavra. Pastor, eu tenho uma outra visão sobre esse tema, eu não acredito. O que eu mencionei ontem. Tenha um coração ensinável. Essa é uma decisão que eu reforcei ainda mais. Até enquanto eu viver, enquanto, né, minha cabecinha funcionar, eu quero ter um coração disposto a aprender. Esse é o meu objetivo, tá bom? E ainda mais quando a gente está falando de questões espirituais. Faz a diferença.
Vamos orar? Se você abre seu coração, o Espírito Santo vai trabalhar e você vai entender os propósitos. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Bíblia. Nos dê compreensão, entendimento, paz, certeza do teu cuidado, certeza de que tudo que o Senhor apresentou, tudo que o Senhor falou sobre os últimos acontecimentos, aquilo que os eventos desses últimos acontecimentos, né, que mostrariam os detalhes do fim, que a gente se apegue a isso, que a gente entenda isso e que a gente tenha uma vida preparada, uma vida que se preocupa com o próximo, que vive em paz com o semelhante, em paz contigo, e uma vida que propague a mensagem de esperança, evangelize, nos ajude para isso. Se alguém está aprendendo a Bíblia, Pai, está lendo, começando, talvez desconstruindo alguma ideia já concebida, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe na mente desse querido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos continuar a leitura do discurso de Jesus que está em Mateus, o capítulo 24. Nós vamos continuar a nossa análise dos ensinos de Jesus. Vamos retomar a partir do verso 15. O Senhor está falando aqui a respeito da grande tribulação. Quando, porém, vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daqueles que estiverem grávidos e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Não aconteça no inverno. É isso que diz o texto. É o verso 20, só para fazer aqui. Não aconteça no inverno e nem num sábado, né? É isso que o texto diz. Porque o sábado era um dia especial, um dia significativo para aquele povo, né? Só queria retornar aqui no verso 15, quando ele está falando do abominável da desolação, aqui, do abominável da desolação, a gente vai para o livro de Daniel, a gente consegue identificar. Jesus está falando aqui, lembra que eu mencionei ontem, está falando dos sinais do fim e está falando da destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70. No ano 69, nós temos a proximidade dos exércitos romanos, né, através do seu general Tito, para a destruição. Esses exércitos cercam a cidade, os seus estandartes, eles são uma afronta da idolatria, aquilo que vem contra a vontade de Deus. Esse abominável quer dizer que algo que deveria ser rejeitado, e essa idolatria que esse povo traz, que o povo romano traz, era algo que o povo judeu deveria rejeitar. E este era um sinal de que agora a cidade estava próxima de ser destruída. Eles deveriam fugir dali, eles deveriam sair. E o Senhor vai dizer na sequência das dificuldades que eles enfrentariam. Ai, das que estiverem grávidas, que a vossa fuga não aconteça no inverno, que não aconteça num sábado, por causa da santidade que eles tinham, da dedicação que eles tinham. Quando o Senhor está dizendo isso, né, e eu ouço às vezes assim, pastor, o fim se aproxima, eu não quero ter um bebezinho, porque a Bíblia diz que o Senhor está dizendo das dificuldades que enfrentariam. Mas isso não significa do cuidado que Deus não teria, não importa quando acontecesse, se não fosse no inverno, se não fosse no sábado, se eles tivessem dificuldades pessoais, o Senhor estaria com eles. O que o Senhor está dizendo, vocês enfrentarão dificuldades. E o abominável da desolação era um sinal, ou seja, quando o exército romano estiver ali cercando a cidade, é o momento de vocês ficarem atentos. Por isso, isso se aplica para o fim. O Senhor, mais uma vez, nos alerta, fiquemos atentos.
Como nós mostramos ontem, fiquem atentos, não se deixem enganar pelos discursos dos falsos profetas, dos falsos cristos, daqueles que vão também querer personificar a volta do Senhor como aqueles que vão estar libertando, porque o mundo estará num momento de convulsão. Lembra, essa convulsão, ela não é só externa, essa convulsão também é eterna. Haverá problemas religiosos internos, queridos. E muitos, por isso que o Apocalipse vai dizer, muitos vão ouvir a mensagem, sai dela, povo meu, ou seja, não aceitarão mais discursos religiosos de forma geral, vão se apegar à palavra de Deus. Então, fiquemos atentos a esses sinais. O Senhor está dizendo, fique atento para que você não seja enganado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, a perseguição, lembra? Vocês serão odiados, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca mais, jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os dias serão intensos, as dificuldades serão intensas. Mas esses dias serão abreviados, e isso é importante a gente ficar atento ao texto, né? Isso mostra, sabe o quê? Tem dificuldade? Haverão dificuldades? Haverão. Mas haverá cuidado. Quando a gente olha para a destruição de Jerusalém, os relatos é de que os cristãos, aqueles que ficaram atentos, aqueles que ficaram atentos à palavra, não foram destruídos com a invasão e a destruição no ano 70. Não foram. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, o Cristo, né? Falsos cristos que vão personificar a vinda do Senhor, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Aqui, vale a pena a gente sublinhar, porque o Senhor abre o discurso repetindo, virão falsos cristos e profetas enganando a muitos. E aqui ele vai repetir, se possível, enganaria os próprios eleitos, aqueles que estão atentos à palavra. Cuidado, queridos, cuidado para não ser iludido com falsos sinais e prodígios, com falsas promessas, com falsas ideias do que o Evangelho não diz que é. Discursos religiosos que são simpáticos, que são promissores, sabe? Que vão te dar prosperidade, e aí você foca nessa terra e nesta vida. Cuidado. Se enganaria, se possível, os próprios eleitos. Portanto, se disserem a vocês, ele está ali no deserto, não vá lá. Se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem. Por quê? Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Todos vão ver Jesus voltando. Apocalipse capítulo 1, verso 7 vai dizer, e vem com as nuvens e todo olho verá. Ele será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente. Todo olho vai ver. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Esse foi um cumprimento profético. Cumprimento profético no final do século XVIII e início do século XIX. E também no final do século XIX. A queda das estrelas, o escurecimento do sol. Isso aconteceu na América do Norte, onde a gente tem uma concentração, ou a gente tinha naquele momento uma concentração e uma busca de incessante estudo pela profecia, para aquele momento da história extremamente essencial. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos vão ver Jesus voltando.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Vão reunir os escolhidos dos 4 ventos, de uma à extremidade dos céus. Vão reunir os escolhidos de todos os lugares do mundo. E aqui é importante a gente pensar. Não existe exclusividade de salvação quando a gente fala no mundo. Não existe uma predileção pelo Ocidente. Não existe uma predileção por aquele que é de determinada denominação, de determinado país, de determinada crença. Não! Vai reunir de todos os cantos da terra, porque o Espírito de Deus está trabalhando em todos os lugares deste mundo. Quando a gente fala sobre isso, para a gente é muito claro. Nós temos uma missão de pregação. Nós temos uma mensagem que deve ser apresentada. Deus escolheu o cristianismo, Deus nos escolheu para compartilharmos essa mensagem de esperança para todas as pessoas, conforme diz a Bíblia. Verdades que foram esquecidas. E eu posso enumerá-las aqui e a gente estuda essas verdades. Elas precisam ser preservadas. Mas isso não está falando de exclusividade de salvação. Quando eu falo, né, sobre a igreja adventista, não existe exclusividade de salvação na igreja adventista, mas existe uma mensagem que precisa ser compartilhada. E o Senhor escolheu verdades que precisam ser restauradas, como o sábado, o estado do homem na morte. Nós devemos compartilhar a volta de Jesus, que é essencial, primordial, respeitando o que a Bíblia diz, os acontecimentos. A preocupação com o próximo, a pregação do Evangelho, não é este mundo aqui, recursos que são usados para a pregação do Evangelho e não para que eu enriqueça. Não é esse o propósito da igreja. Ele vai reunir dos 4 cantos da terra, porque a mensagem tem que ser levada a todos os lugares. E as pessoas estão sendo impactadas de alguma forma. Você entende o que eu quero te dizer? Que existem verdades que precisam ser apresentadas e o Senhor nos chamou para isso. Aprendam, depois ele apresentar os sinais, dele apresentar detalhes, tribulações, perseguição, falsas ideias religiosas no mundo religioso, enganaria até os escolhidos, a imitação da volta de Jesus, e aí ele vai mostrar como será, todo olho vai ver. Aí ele vai dizer assim, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. No final do inverno, melhor as folhas secam e caem. No início do verão, as folhas começam a brotar. Quando isso acontece, você sabe que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, que está às portas. Aí você pergunta, está às portas? Nós nos aproximamos, não podemos dizer quando, e você vai ver na sequência, porque o próprio Jesus vai dizer que não é isso que eu tenho que me preocupar, não é o dia e a hora. Eu tenho que me preocupar se eu estou atento a esses sinais, se eu não estou sendo enganado, se eu não estou sendo levado e dizendo que sou religioso, né? Dizendo que eu sou de Jesus, mas estou fazendo um discurso errado, contrário à palavra. É isso que eu tenho que estar atento. Por isso que ele diz, fique atento aos sinais, não preocupado com o que vai acontecer, mas preocupado com a sua vida espiritual. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Está falando sobre a geração que estava vivendo ali e que veria a destruição de Jerusalém. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, elas não passarão. Depois de falar sobre sinais, sobre crises e perseverança, Jesus introduz um elemento decisivo no ensino escatológico sobre o fim. A imprevisibilidade da sua vinda. Quando? Mas a respeito, diz o texto, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como foi no dia de Noé? Está se reportando ao texto de Gênesis.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele está usando um exemplo da destruição que aconteceu através do dilúvio. Lembra? Noé pregou, mas eles continuaram vivendo a vida, né? Comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, né? Eles estavam vivendo a vida sem se preocupar, sem dizer assim, fim, dilúvio no caso, né? Dilúvio. O Senhor está dizendo, alguns vão viver a vida como se, né? Eu não tenho nenhum compromisso, eu não preciso me preocupar. É essa vida aqui, né? Eu só tenho essa vida e eu vou me preocupar aqui. Por que eu vou me preocupar com o próximo? Por que eu vou me preocupar com os relacionamentos? Não, eu vou viver a vida. Lembra bem, quando o Senhor nos chama para viver a vida com olhar para o outro, para evangelizar o outro. Esse é o grande objetivo. É lógico, eu tenho os meus divertimentos, minhas recreações, o meu cuidado com a minha espiritualidade, né? Tudo é espiritual, né? Eu tenho a minha vida, família, relacionamentos, né? O que eu me divirto, o que eu faço, mas tudo o que eu faço tem que ter uma intenção, compartilhar o amor de Jesus para todo mundo em todo lugar. Esse é o objetivo. Agora, eu não vou viver a vida, é isso que ele está dizendo, de forma despretensiosa. Não, vou viver, não vou me preocupar com nada. E às vezes eu faço isso até como cristão. Eu sou uma pessoa decente, eu pago, né, tenho os meus compromissos, pago tudo, faço isso. Mas por que eu vou me preocupar com o outro? Por que eu vou me preocupar na pregação do Evangelho? Jesus está dizendo, e veio o dilúvio e eles não perceberam. Lembra bem a ênfase de ontem e eu quero destacar isso hoje de novo. Haverá problema interno, religioso, no meio cristão. Cuidado. Cuidado para não viver uma vida focada aqui, esquecendo do próximo e com um discurso religioso sendo iludido. É isso que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo, veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. O que ele está dizendo aqui? Ele não está falando sobre um evento secreto, um arrebatamento secreto. Não é o texto. Até porque no texto anterior ele disse, assim será na vinda do Filho do Homem, os anjos vão reunir a todos. Então fiquem atentos. Daí ele começa a dizer, fiquem atentos, a parábola da figueira, olha, quando os ramos começam a brotar, o verão está se aproximando, o Senhor está se aproximando. Foi assim, foi nos dias de Noé, eles não se perceberam, daqui um pouco veio o dilúvio. Foi um evento de toda a terra, um evento universal, né? Toda a terra foi atingida. Assim será igual. Quando ele diz assim, um será levado, outro será deixado, quer dizer que um vai estar preparado esperando e o outro não. Entende? Não está dizendo sobre um arrebatamento secreto, como uma produção cinematográfica já fez, né? Deixados para trás, um ficou e o outro. Essa é uma ideia teológica, que ela não é bíblica, porque a volta de Jesus é um evento em que todas as pessoas vão ver. Eu estou dizendo isso com muito carinho, né, para você. Talvez você tenha uma percepção errada, uma percepção diferente, é isso que eu quis dizer, né? Uma percepção diferente da que eu estou apresentando. Né? E você pode estar dizendo assim, pastor, está dizendo que eu estou errado, né? Eu estou te motivando a fazer uma reflexão sobre o que o texto diz. Essa é a minha motivação, tá? Não é sobre certo ou errado aqui, tá? Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Viu? Mais uma vez, ele está falando sobre evento. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá
a hora em que vocês menos esperam. O Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperam. Queridos, a escatologia de Jesus não é construída para satisfazer a curiosidade humana, mas para produzir vigilância. Esse é o objetivo. Atenção. E a gente vai explorar isso na sequência, né? Ele vai trabalhar as parábolas. Isso é importante porque impede duas distorções comuns. Primeiro, quando eu não tenho vigilância, eu posso ser um negligente espiritual. Para que eu vou me preocupar? E segundo, a obsessão com cronogramas e datas. Eu estou vigilante para o estado espiritual. Não estou vigilante para saber o dia e a hora. Não, marcando. Não. Não é esse o objetivo. Eu estou vigilante porque eu quero estar preparado. Eu quero dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estava te aguardando. Esse é o objetivo. Jesus estabelece um limite claro a coisas que pertencem ao conhecimento soberano de Deus. Isso significa que o discípulo não é chamado a controlar, queridos, o calendário divino, mas a viver sobre a consciência de que a consumação virá. É isso que eu tenho que viver. O desconhecimento da data não enfraquece a esperança. Protege o discípulo de um falso senso de controle. Quem vive tentando descobrir o calendário de Deus pode, muitas vezes, estar negligenciando uma vida com Deus. É isso que acontece. O problema não está em comer, beber, ou casar-se, dar-se casamento, né? O casar-se ali, né? Mas em viver de forma indiferente à realidade espiritual. Eu vou ter objetivos, eu vou viver. A geração de Noé não foi destruída porque fazia atividades comuns, mas porque vivia desconectada da advertência divina. E é o que vai acontecer no final. Igual. Vigiar, queridos, não significa viver assustado, mas espiritualmente desperto. É a postura de quem reconhece que a história caminha para um encontro real com o Senhor. E você? Quer caminhar para um encontro real com o Senhor? Querido, o texto diz que o Senhor virá. Um será deixado e o outro será levado. Como eu mencionei, como um acontecimento visível, todo olho vai ver. Um estava esperando, o outro estava vivendo como se aquilo nunca acontecesse. Eu desejo encontrar o Senhor, por isso quero ficar vigilante. Não me preocupo com as datas, fico atento ao que está acontecendo e reflito na minha vida. Será que eu estou me preparando para encontrar o Senhor? Eu estou bem com o meu próximo, como eu já citei aqui. Eu estou bem com o meu Deus. Tenho pecados para confessar, para abandonar. Tenho gente para perdoar, gente para pedir perdão. Não deixe para depois. É agora, este é o momento, tá? Essa é a hora. Eu espero que tenha feito sentido o que eu estudei com você hoje. Eu espero que você tenha um coração aberto para aprender, coração ensinável, tá? Pai do céu, muito obrigado pelo estudo de hoje, pelas reflexões do discurso de Jesus. Que a gente esteja vigilante, preparado, atento para encontrar o Senhor. Eu clamo por isso, que esse seja o desejo de cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus Cristo eu clamo. Amém. Foi um privilégio a gente estudar mais uma vez. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa. E a gente se vê amanhã, aqui 7:30 da noite, mais o programa Escola Bíblica.